Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Ontem o mercado ele tentou aí dar um alívio, né? Hoje a gente consegue ver aí uma coisa importante, né? O mercado americano abrindo também com uma tentativa de alívio, mas esse alívio ainda não virou aí uma resolução, né? O petróleo ele saiu daquele pico de pânico, mas o risco energético real ele ainda continua vivo, né? O Hormuz continua sensível, a logística ali continua bem frágil e o mercado ele não limpou ainda esse cenário de risco. Então, o ponto do vídeo de hoje ele é simples, né? O mercado ele está tentando respirar, mas isso não significa aí que o problema de fato passou, tá? E esse é o erro que justamente que mais pega o investidor, né? Porque no pânico ele acaba vendendo tarde e no alívio ele acaba tentando comprar aí cedo demais. Se você gosta desse tipo de leitura macro, sem hype de varejo, já segue o canal, deixa o seu like, porque aqui a gente não reage à manchete. A gente tenta entender o que realmente mudou no fluxo da liquidez e no macro. O que aconteceu agora, né, foi uma tentativa aí de estabilização depois do choque, né, forte que a gente teve aí com a questão do petróleo. O mercado ele tentou aliviar parte do medo. Isso trouxe aí um respiro tático aí para os ativos de risco. Só que tem uma diferença, né, muito importante aqui. Uma coisa é o mercado ele tirar parte do prêmio do risco mais extremo, né? Outra coisa é o risco real ter desaparecido. E não foi isso que aconteceu, né? O que a gente tem agora não é aí um cenário resolvido. É um mercado tentando entender se o pior momento já ficou para trás ou se aqui é só uma pausa aí antes de uma nova pressão no mercado. Então, para mim, essa leitura é a mais clara, mais honesta. O mercado ele não está agora em pânico máximo, como a gente estava antes, no começo do conflito, né? Mas também a gente não está num ambiente limpo, as coisas não estão resolvidas. E isso muda completamente aí a forma de olhar para esse movimento que o mercado está tendo agora. Porque a estrutura do problema ela ainda continua em pé, né? O Hormuz ainda continua sendo um ponto crítico, o transporte ele continua aí vulnerável, o seguro marítimo desses barcos ele continua bem pressionado e o mercado ele ainda sabe, né, que a energia pode voltar aí para o centro da narrativa muito rápido. Então, quando a gente fala do petróleo, a gente não está falando aí de uma variável pequena, tá? A gente está falando da inflação, do custo, das condições financeiras, né, juros e do apetite a risco do mercado. Então, o erro agora é achar que só porque o mercado ele parou de precificar aí o pior cenário com a agressividade que estava, que o risco desapareceu, né? Porque o risco do conflito ele não desapareceu. No máximo ele saiu aí do pico de histeria que a gente estava, mas o risco ainda continua ali. E esse detalhe aí faz toda a diferença, porque se surgir aí uma nova pressão nessa rota, um novo dano em navios, uma escalada que seja qualquer na região, o petróleo ele volta a ser aí o centro do mercado muito rápido, né? Isso pode causar um pânico no mercado. E é exatamente aí que entra o Bitcoin, porque o Bitcoin ele tentou respirar aí ontem, hoje também junto com o mercado, só que até aqui eu não vejo isso aí como uma mudança estrutural. Eu vejo isso mais como um ativo de risco, tentando estabilizar, né, dentro desse macro aí que ainda está muito frágil. O Bitcoin ele não está mostrando aí um cenário de plena confiança, ele está mostrando aí um mercado tentando segurar depois de uma pressão forte, uma pancada grande que recebeu. E isso para mim é bem diferente, porque quando o macro ele continua instável, né, o Bitcoin até pode ter aí um bounce, até pode ganhar um fôlego aí no curto prazo, mas ainda ele fica muito dependente do ambiente geral aí, para não piorar de novo ou retomar
retomar a queda. Então, ainda é cedo demais para tratar esse movimento, né, como se o risco maior tivesse ficado para trás. Então, assim, para mim, o correto agora é a gente olhar como uma tentativa de estabilização e não como, de fato, aí uma virada estrutural limpa do mercado. Aqui entra o ponto central desse vídeo, né? Porque o maior erro agora é confundir menos medo no mercado com, de fato, uma segurança estrutural. Porque o mercado, ele faz isso o tempo todo, né? Ele sai do pânico, aí rapidamente ele começa a agir como se o problema, a ameaça aí tivesse acabado, aí muitas vezes não acabou, só fica temporariamente menos intenso aí na questão do preço. E esse é exatamente o tipo de fase que o mercado ele engana todo mundo, porque ele melhora o suficiente aí para trazer aí uma esperança, mas ele não melhora o suficiente para dizer aí que o cenário realmente ficou limpo, que o risco acabou. Então, para mim, a leitura correta continua sendo aí uma leitura de cautela nesse momento, não também uma leitura de pânico extremo, mas também não aí uma euforia, né? Vamos para o gráfico para a gente olhar como é que está a questão do Bitcoin, como é que está a questão do petróleo e como é que está sendo aí essas movimentações que a gente tem visto aí agora. Primeiro, no gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver que já desde 3 dias atrás, né, dia 9 de março até o dia de hoje, o mercado tenta aí uma recuperação, mas ainda sem força suficiente aí para romper aí a média de 50 dias, que eu considero uma média bem relevante para o mercado cripto, tá? Geralmente ela é bem importante. Claro, pode fazer um falso rompimento, então é importante a gente ver um rompimento com uma continuação, que a gente vê que o mercado está tendo uma força, isso pode significar aí um respiro com um pouco mais de estrutura no curto prazo. Então, qualquer respiro ainda sem o rompimento da média, sem continuação, ainda é muito fraco, que é o que a gente tem agora. Então, também a gente não teve aí um rompimento do fundo, né? Desse fundo aqui. Então, a gente está aqui nesse período até sendo comprimido aí entre a média de 50 e de 20, o que deve ir afunilando aí, a gente deve ver alguma movimentação nos próximos dias. Vamos ver se o mercado vai romper para cima e ter continuação ou romper para baixo para achar um novo fundo. Então, por enquanto, apesar desse respiro que o gráfico está tendo, ainda não tem nada muito relevante. Tá? A gente tem que ver aí uma formação estrutural, né, acima da média de 50 com continuação, rompendo aí esse range aqui de lateralização que a gente vem vendo aí há algum tempo. Se a gente vai para o petróleo também, a gente consegue ver que teve aquele pico extremo, né? Depois do mercado ele corrigiu, ele não se manteve ali, mas ainda assim o mercado ele não retomou e está longe de retomar para os preços antes do conflito. Então o que a gente teria que ver aqui era o preço retomando para valores aí antes do conflito. Mas nessa região aqui, o que está muito longe. Então, apesar da gente não ter tido essa continuidade ainda desse pico extremo que teve, o mercado ainda segue em alta. O petróleo ainda segue com risco elevado, subindo aí, com o preço subindo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, é isso, né? O mercado ele tentou aliviar, mas ele ainda não conseguiu resolver o problema, tá? O petróleo segue sendo a variável aí mais importante nesse momento. O Bitcoin, ele com um ativo de risco, né, ele continua reagindo aí dentro desse contexto. Então eu acho cedo demais aí para a gente ler esse movimento como se o perigo já tivesse passado, como um respiro estrutural. Para mim o mercado ele está tentando um respiro, mas o risco ele ainda está ativo, ele está aí. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, segue o canal, deixa o like, porque aqui a gente não segue narrativa emocional, a gente acompanha o fluxo, a liquidez e o macro. Te espero no próximo vídeo.